Na Band FM, quem ama não esquece. Muitas vezes nós não percebemos que podemos ser os vilões das nossas próprias histórias. Muitas vezes, a gente está tão preocupado em apontar que esquece de olhar para os próprios defeitos, para os próprios erros. E numa dessas, nós acabamos sendo os responsáveis por não termos o tão sonhado felizes para sempre. Tudo começou há uns anos, quando eu ainda era uma menina. Naquele tempo, eu e uns amigos costumávamos nos reunir quase todos os dias para conversar na porta da minha casa. Era sempre assim. A gente se encontrava e ficava lá, batendo papo até de noite. Num desses dias, apareceu lá um cara diferente, um tal de Júnior. Eu já tinha até visto ele algumas vezes, porque ele era amigo dos meus amigos, mas a gente nunca tinha se falado. Só que naquele dia, eu fiquei sabendo que o Júnior estava meio interessado em mim. E mesmo sendo muito tímido, ele se aproximou e nós começamos a conversar bastante. Grace, eu gostei demais de passar o tempo aqui com vocês. Foi muito gostoso mesmo. Muito, muito especial. Principalmente porque você está aqui do meu lado. Que bom que você gostou, Júnior. Olha, você é bem-vindo aqui. Quando quiser voltar, fique à vontade. Eu gostei muito de te conhecer também. Pode ter certeza que eu vou voltar. Vou voltar sim. Ainda mais com esse seu convite. E ele voltou mesmo. Todos os dias, inclusive. Todo santo dia, ele estava lá na porta de casa com os meus amigos. E assim, eu fui gostando cada vez mais do Júnior. Ele era um cara realmente especial e eu gostava muito de passar o tempo todo com ele. Tanto que, apesar de não estar muito afim de namorar naquela época, ele acabou me conquistando e nós engatamos um namoro. Namoro que eu preciso dizer que era simplesmente perfeito. Todos os dias o Júnior vinha me ver e só de ter ele ali do meu lado, eu já me sentia a mulher mais feliz desse mundo. Ele era meu primeiro namorado, mas eu já tinha certeza de que ele seria o único em toda a minha vida. O tempo foi passando e depois de quase um ano juntos, veio a surpresa. Eu estava grávida. Claro que isso foi um choque, né? Receber uma notícia dessas. A gente era muito novo, não sabíamos quase nada sobre a vida e nem tínhamos condições para criar um filho. Mas mesmo com todo o medo do mundo, o Júnior jurou que estaria do meu lado para tudo e ele ia cuidar da nossa família. E assim ele fez. Como as coisas eram bem difíceis pra gente, nós decidimos morar com a minha mãe e o Júnior foi fazer alguns bicos para poder ajudar em casa. Era mesmo muito apertado, mas mesmo com pouco que a gente tinha, nós éramos felizes demais. Alguns meses depois, o nosso Davi nasceu. Um menino lindo, cheio de saúde. Mas o que era para ser o momento mais especial da nossa vida foi se transformando num pesadelo. Para falar a verdade, hoje eu sei que eu era o problema. Mas naquela época eu não conseguia enxergar. Logo após o nascimento do nosso filho, eu fui me tornando uma mulher muito difícil de lidar e extremamente ciumenta com o Júnior. Durante o nosso namoro, eu já tinha tido alguns episódios de ciúmes. Mas era coisa besta, sabe? Nada que atrapalhasse o nosso relacionamento, nada que ele reclamasse. Mas depois, as coisas foram piorando mais e mais a cada dia. Tudo que o Júnior fazia, eu implicava. Tudo. Eu queria saber de tudo. Onde estava, com quem estava, fazendo o quê, por quê, de que jeito. E tudo era motivo de desconfiança. Por mais que ele nunca desse um motivo sequer, eu nunca acreditava no que ele falava. Sem perceber, eu comecei a destruir todos os sonhos que nós tínhamos.
O Júnior era um cara super tranquilo, ele era um ótimo pai para o nosso filho e mesmo assim, eu não ficava em paz, eu não conseguia. O pior é que junto com os ciúmes vieram também as grosserias. Por qualquer razão eu virava a cara, eu nunca estava satisfeita com nada e se ele tentava me agradar, eu dava um jeito de estragar tudo. Eu não sei o porquê eu fazia tudo isso. Eu só sei que era assim. Eu só sei que era mais forte do que eu. Eu lembro que uma vez, por exemplo, ele chegou em casa com um presente para mim. Era uma cama nova pra gente. Ele estava todo feliz, ele queria fazer uma surpresa legal. Mas eu simplesmente surtei. Eu tinha certeza de que o Júnior tinha pegado aquela cama de alguém com quem ele estava saindo e estava me enganando. Eu sei que não tinha motivo algum para achar uma coisa dessas. Mas eu estava tão cega, tão louca, que eu não conseguia, ao menos, parar e raciocinar direito. Amor, era só um presente pra você. Ah, é? Um presente. Pra mim? Eu não queria deixar você triste desse jeito, brava assim. Eu sei que você comprou isso aqui de alguém que você tá saindo, Júnior. Eu sei. Imagina! Você acha que eu sou besta, né? Você acha que eu sou tonta, né, Júnior? O que é eu isso? sei que você tá saindo com alguém. Admite! Vai! Fala na minha cara! Grace, pelo amor de Deus. Eu nunca te dei motivo pra você pensar uma coisa dessas de mim. Eu nunca. Não sei. Tá demais isso. Se você continuar assim, as coisas entre a gente só vão piorar. Você sabe disso. Para de pensar besteira, por favor. Claro que ele tinha razão. Eu não sei como é que ele aguentava tudo aquilo. Ele não me dava motivo para pensar qualquer coisa de ruim. Mas eu sempre sentia no direito, eu sempre achava que eu estava certa. Essa briga foi tão feia. E depois dela, o Júnior até decidiu sair de casa por um tempo. Eu fiquei apavorada. Eu implorei para ele voltar, eu jurei que eu ia mudar, pedi uma segunda chance. E aí ele voltou. Não só por mim, mas também por causa do nosso filho. O Júnior era apaixonado pelo nosso filho e sonhava em dar uma vida boa para ele também. Eu gostaria de dizer que eu consegui cumprir a minha promessa. Mas a verdade é que mesmo com o tempo passando, o meu ciúme nunca foi embora. Aquele ciúme violento e doentio sempre esteve presente e todos nós sofríamos demais com isso. Às vezes, eu estava no trabalho e ligava para minha mãe para saber só com que sapato o Júnior tinha saído de casa. Na minha cabeça, se ele saísse arrumado demais, já era porque ali tinha alguma coisa errada. Eu estava doente. Eu era uma pessoa totalmente intolerante. Ninguém podia sequer chegar perto do Júnior que eu ficava completamente nervosa. Ele era tão paciente. Ele tentava me alertar, dizia que uma hora a gente não ia mais aguentar viver daquele jeito. Mas eu não conseguia ser diferente. Eu prometi inúmeras vezes ser uma mulher melhor, mas aquela insegurança, aquele medo de ser enganada, tudo era mais forte do que eu. E tudo isso acabava me tornando, além de tudo, uma pessoa agressiva. Tanto verbalmente quanto, e eu não me orgulho de dizer isso, fisicamente. Eu era horrível. E não via o quanto eu machucava o Júnior com as minhas atitudes. Era tudo tão desgastante que chegou no ponto em que o Júnior resolveu sair de casa de vez. Dessa vez ele pegou tudo que ele tinha. Ele levou embora e mais uma vez eu fui atrás dele jurando que eu ia mudar. Grace, você sabe que eu tentei. Eu tentei muito. Só Deus sabe o quanto. Mas olha, eu cheguei no meu limite. Não dá mais. Não dá, é impossível. É desumano, não dá pra continuar, não dá. Eu sei, meu amor, eu sei.
Olha, eu sei que eu errei e eu prometo que eu vou mudar. Olha pra mim, eu prometo. E você vai ver que eu vou mudar, você vai ver. Você promete isso sempre. Você faz isso sempre, sempre, toda vez é isso. Eu prometo que eu vou mudar, eu prometo que eu não vou fazer mais isso. Você sempre faz isso e eu já tentei. Eu já tentei acreditar. Mas faltou você tentar também. Eu lutei sozinho. Só eu lutei. Você sabe disso. Eu ia falar o quê? Eu sabia que ele estava coberto de razão. Eu sempre prometia mudar, mas eu não fazia nada para mudar isso, nada. A verdade é que eram só promessas vazias. Depois dessa briga, o Júnior foi embora e realmente nunca mais ele voltou. E tudo por minha culpa. Tudo por conta de um ciúme doentio, sem motivo, e uma desconfiança absurda, sem razão alguma. Tudo porque eu era insegura sem precisar. E principalmente porque eu não admitia isso. Nos primeiros meses eu sofri tanto. E o pior é que eu mal tinha consciência de que eu era culpada por tudo aquilo que estava acontecendo. Ou melhor, eu até tinha uma certa consciência, mas eu não queria admitir isso. Muitas vezes eu cheguei a usar o meu filho para manipular o Júnior. Eu queria chamar a atenção dele. Eu queria chamar a atenção de qualquer forma e eu fazia de tudo para que isso acontecesse. Tudo para tentar ter de volta algo que eu mesma tinha destruído. Ai, como eu fui infantil, como eu fui egoísta, meu Deus. Algum tempo depois, eu tive que me conformar que era o fim definitivo. O Júnior foi embora para uma outra cidade e lá ele refez a vida dele. Eu fiquei até sabendo que ele vai ser pai de novo. Sabe? Apesar de todas as lembranças que eu tenho, eu só quero desejar coisas boas para ele, que sempre foi um cara do bem. Agora sim eu consigo entender o quanto eu errei. Hoje eu estou escrevendo aqui para o Quem Ama Não Esquece para dividir tudo o que eu passei e até como uma forma de alerta. Eu sei o quanto o ciúme pode atrapalhar um relacionamento e eu sei como ele é presente em vários casais por aí. Eu sei como é sofrido, como é doído. Eu sei o quanto é difícil enxergar como a gente é injusto às vezes. Mas é preciso que a gente tente, que a gente peça ajuda se for preciso. É preciso que a gente se esforce, porque, por muito pouco, um grande amor pode se desfazer. Cuidem, respeitem, valorizem e confiem. Não perca o amor da sua vida por um sentimento tão pequeno quanto o ciúme. Não vale a pena. E eu garanto que você irá se arrepender muito depois.